Lembra dos 129 milhões de reais pagos para a mulher de Moraes perder a única ação em que defendeu o Banco Master? Esquece, não é disso que vou falar. Vou falar de mais 122 milhões, outros 122 milhões pagos a advogados para defender o sócio do Vorcaro do Banco Master. Te apresento Maurício Quadrado, sócio do Vorcaro até final de 2024. Esse eu sei que você nem deve ter ouvido falar. O tal Quadrado pagou essa fábula e ninguém sabe para quem. Hoje o vídeo é sobre um buraco sem fundo com muito dinheiro enterrado lá dentro. Vou mostrar a enorme teia de corrupção em que todo mundo está junto e misturado. Antes de mais nada, vou pedir para que você deixe um likezinho no meu vídeo, se inscreva no meu canal, se possível comente, compartilhe meu vídeo, ajude a este sofrido canal a ganhar um pouquinho de relevância. Vamos lá, mas quem é esse doido do Maurício Quadrado? Ele começou sua carreira bancária no Bradesco e ele deixou o banco após o caso Mapping. Ele foi um dos responsáveis pela quebra do Mapping e da Mesbla entre 96 e 97, lembra disso? Depois ele se transformou em sócio de Nelson Tanure. E quem é Nelson Tanure nessa história? Reportagem do Metrópolis: fortuna de Nelson Tanure pode alcançar 15 bilhões em paraíso fiscal. Investigado no caso Master, Tanure teria patrimônio mantido no exterior por meio de estruturas financeiras que simulam investimentos no Brasil. E o Nelson Tanure, envolvido no esquema do Master, é considerado o sócio oculto do Master, do tal Vorcaro. Gente, ele tem pelo menos 15 bilhões escondidos em paraísos fiscais na Europa. A coluna do Metrópolis também diz que apurou que Tanure alterou seu domicílio fiscal e passou a conduzir seus negócios por meio da Trustee Holding Financeira. A corretora atua como se representasse um investidor estrangeiro anônimo no Brasil. Ele é proprietário da corretora Trustee, que administra fundo de investimentos e atuava como prestadora de serviços para o Master. É um executivo do mercado financeiro e foi sócio do Master entre 2020 e 2024, que cuidava da área de investimentos do banco. O fundo administrado pela Trustee, chamada GSR FIDC-NP, registrou uma dívida de 122 milhões com advogados e mais 10,7 milhões de reais com consultoria, sem apresentar documentos que comprovem os serviços prestados, se é que foram prestados. E por que isso é importante? Auditores independentes da auditoria RSM, especializada no assunto, informaram que não receberam documentação adequada para comprovar nem a origem do dinheiro, nem o destino dessas despesas com advogados e consultores no relatório financeiro do fundo. Estamos diante da lavagem de dinheiro via honorários advocatícios. Esse fundo tinha patrimônio de cerca de 3 bilhões em setembro de 2025 e tinha apenas um único cotista, o fundo Astralo 95, administrado pela Reag Trust. Se lembra da Reag? O Astralo 95, cotista único do fundo administrado pela Trustee, é administrado pela Reag Trust, que está sob investigação da Polícia Federal por suposta participação em cadeias de fundos usados para transações fraudulentas e por movimentações suspeitas, envolvendo o próprio Banco Master. A Astralo é ligada ao Quadrado, ao Vorcaro do Master e à Reag, todos encobrindo as falcatruas de todos. E mais ligações perigosas. Tanto a Trustee quanto a Reag foram alvos da Operação Carbono Oculto, ano passado, que apura o uso de recursos por organizações criminosas, inclusive com investigações sobre ligações com o PCC e, claro, operações todas fraudulentas. Olha que coisa bonita. No fim, todo mundo lavando dinheiro para o PCC. Banco Master, Reag e PCC. Contexto amplo. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag, agora se chama CBSF, devido à violação de normas de operações irregulares, em meio à investigação de transações com suspeitas de ligação ao PCC e movimentações fraudulentas envolvendo fundos. O auditor independente da RSM diz: não recebemos documentação que comprove os serviços jurídicos. Estamos falando dos 122 milhões. Não é um blogueiro dizendo, nem um youtuber, é um auditor. Quando você começa a puxar o fio, o desenho se repete.
Banco Master, Trustee, fundos estruturados, mesmos personagens, mesmas mesas de decisão. Ligações, conexões e tudo cai no mesmo lugar, no mesmo esquema. Então a pergunta é óbvia. Esses 122 milhões de reais serviam para quê? Serviram para quê? Defesa de quem? Contra o quê? Quais processos patrocinados? Nada. Aqui a história desanda porque estamos falando de advogados fantasmas. E receberam essa bolada pagos em honorários advocatícios, sem nenhum lastro, repito, nenhuma causa, nenhum processo citado. STF, poder e a zona de conforto. Aqui é onde muita gente manda você pisar em ovos com medo do STF, mas aqui matamos a cobra e mostramos a cobra. Fato: escritório da esposa de Alexandre de Moraes teve contrato com o Banco Master encontrado pela Polícia Federal, e isso todo mundo já sabe. Mas eles dão uma de louco e não comentam nem se defendem. Até porque não precisam, porque já está tudo dominado. É o atual padrão brasileiro, sempre o mesmo roteiro. Dinheiro público ou parafiscal, estruturas opacas, jurídico como caixa preta e ninguém sabe quem ganhou. No Brasil, quando o dinheiro precisa sumir, ele vira agora honorário. E aí você se pergunta, cadê a OAB? Calada como sempre, para isso que serve o grupo Prerrogativas, com mais de 500 advogados de peso, prontos para abafar qualquer caso. Vide o caso do Toffoli viajando no jatinho com o advogado do Master, Augusto de Arruda Botelho, ligado ao Prerrogativas. Lembra da história? Final da Libertadores na Argentina, os dois no jatinho após a viagem, sigilo máximo nas investigações, nas falcatruas do Banco Master. E 129 milhões para a mulher do cabeça de manequim, uma caixa preta jurídica. Pergunta que não cala: se está tudo certo, por que esconder? É óbvio que não está. Mas vamos fechar. Um dos poucos advogados que sabemos que está nesse rolo das empresas ligadas à REAG era Henrico Lewandowski, filho de Ricardo Lewandowski, que era consultor do Banco Master e ministro da Justiça do desgoverno do bandido. Lewandowski pediu demissão e não é mais ministro. Agora ninguém sabe de nada, ninguém viu. É uma festa e notaram que temos agora uma epidemia de ex-alguma coisa. Quadrado é ex-sócio de Vorcaro, Calil Bittar é ex-sócio de Lulinha. Paulo Humberto Barbosa é o ex-sócio dos irmãos do Toffoli, que comprou o resort Itaiaia, que agora já é ex-dono também do resort Itaiaia, porque ele foi comprado pela JF Friboi. Aliás, notícia de ontem de que Toffoli seria o verdadeiro dono do Itaiaia e uma mansão no alto da colina que era usada exclusivamente e ainda é por ele, continua reservado a ele. E a mulher do Toffoli, que agora é ex-esposa de Toffoli, é ex-advogada dos irmãos batistas da JF, de quem o Toffoli anulou uma dívida de 10 bilhões de reais na Lava Jato. O Toffoli liberou uma dívida bilionária da JF Friboi, sua mulher era advogada da JF e eles compraram um resort, eles, os irmãos Batista, dos irmãos do Toffoli. Não é interessante? E notícia de hoje, acho que todo mundo já viu o vídeo, que a cunhada do Toffoli foi achada em uma casinha simples em Marília e quando perguntada sobre a sociedade do seu marido no resort Itaiaia, ela disse: moço, olha a minha casa caindo aos pedaços. Ou seja, o resort ligado a Dias Toffoli, seus irmãos e seu primo tem uma das acionistas tendo um endereço de fachada. As reportagens dão conta também que Toffoli teve um encontro reservado com um banqueiro e empresário em resort de luxo. Gravação feita em janeiro de 2023 expõe um encontro entre o ministro do Supremo e o empresário Luiz Pastore, ligado ao banqueiro André Esteves do BTG Pactual. E o Toffoli, naturalmente, que ia de helicóptero ao seu resort, e as escoltas eram bancadas por nós através do TRT-2, que acompanhavam o ministro no Itaiaia. Só as diárias com seguranças, pagos por nós, que começaram a ser pagas em dezembro de 2022, já custaram para nós, aos cofres públicos, R$548 mil. A gente paga para o homem fazer lobby no seu resort. O que mais falta para esse criminoso, o eterno amigo de meu pai, ser varrido do Supremo e preso? Quando explodiu a Operação Carbono Oculto ano passado, envolvendo várias fintechs, descobriram um esquema fraudulento de lavagem financeira gigantesco, que acabou chegando
no PCC. Brasília se transformou num clubinho fechado de falcatruas. Você mexe e remexe e os mesmos nomes sempre aparecem no meio. As figurinhas carimbadas. Os irmãos batistas da Friboi, da JF, estão em todas. Os banqueiros, seus sócios, os advogados de sempre, os ministros do Supremo que cansaram de viajar para simpósios, encontros, congressos. Tudo bancado por esses mesmos bilionários que têm ações correndo no Supremo. Suas esposas que receberam fortunas como honorários advocatícios, etc. O Banco Central, porque eu não boto a mão no fogo, liberou um tal Augusto Lima para ter um banco, mesmo quando já se suspeitava de fraudes envolvendo ele, que é ex-sócio, para variar, de Vorcaro, e Silvano Getzel, que é um ex-executivo, para variar também, da REAG, suspeita de lavar dinheiro para o PCC, que comprou parte do resort Itaiaia, que depois vendeu o resort para a Friboi. A Friboi comprou deles. E ainda tem um envolvimento de Jacques Wagner e Rui Costa, do PT, no caso do Banco Master, que são amigos ou ex-amigos de Augusto Lima. Esse é o novo padrão PT e seus asseclas de ser, como o Toffoli, de fazer falcatruas. Mudou de patamar. Deu ruim o mensalão e o petrolão e agora eles desenvolveram um esquema muito mais complexo. O dinheiro da corrupção vai para os bancos e fintechs que dão um jeito de lavar esse dinheiro, através de fraudes e negócios lícitos que se tornaram ilícitos. E, logicamente, através de honorários advocatícios, a moda pegou, despejando verbas milionárias, bilionárias para advogados e advogadas, sempre ligadas ao poder de Brasília, através de amizades ou parentesco, sem comprovação de lastro de atuação desses escritórios e com a mesma omissão total de tudo que os envolve. Até no esquema do roubo dos velhinhos do INSS eles se meteram. Resta saber, desses 122 milhões de reais, quem são os advogados, quem assinou os contratos, quem recebeu o dinheiro, esse tal Maurício Quadrado que você talvez nunca tenha ouvido falar, logo vai ficar tão famoso quanto até ontem desconhecido Daniel Vorcaro. E quando esse cara abrir o bico, Brasília inteira cai. Tenho informações de dentro que afiançam que as festinhas de embalo dele em hotéis de Brasília, regadas a moças do job e muito sexo, são verídicas, com todo mundo na parada. Ministros do Supremo, parlamentares, inclusive gente da direita. Não se iluda, Brasília é podre do início ao fim. Claro que o esquema da quadrilha Petralha supera a todos, mas ali poucos se salvam. Esse escândalo vai estourar e precisamos saber aonde foram parar 122 milhões de reais e quem foram os advogados ou advogadas que receberam. Valdir Palma de Bragança Paulista, até a próxima, claro. Se houver, se deixarem um like no meu vídeo, se inscreva no canal. Forte abraço.